eu vou dispensar a apresentação, os irmãos já me conhecem, evangelista Jailson Ramos, coordenador geral de EBD. O nosso módulo é o módulo primeiro. Antes de iniciar a aula, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui trouxeram a declaração de fé? Levanta ela, por gentileza, só para eu ter uma noção. Fica levantada. Irmão, é importante, qual é o nosso livro indispensável? Bíblia Sagrada. E depois, um professor de escola dominical? A revista, muito bem, a lição. E eu diria que em terceiro, irmãos, eu não diria nem que é a harpa cristã, que a harpa cristã é importante para os crentes da Assembleia de Deus, para nós louvarmos juntos. Mas eu diria que é a nossa declaração de fé. Você vai aprender o porquê hoje a declaração de fé, ele é uma obra, é um documento tão importante. É tão importante quanto a Bíblia? Não, é menos importante que a Bíblia, mas é baseado na Bíblia Sagrada. Há uma base na Bíblia Sagrada em relação à declaração de fé. Adquira, irmão, a declaração de fé. É uma teologia sistemática resumida, mas que você consegue estudar todos os assuntos da teologia aqui. É um livro de 240 páginas, mas que traz resumidamente, e o melhor, traz as referências bíblicas. Aqui é cheio de referência bíblica. Declaração de fé, sejam todos bem-vindos. O nosso currículo do curso. Nosso currículo do curso é Declaração de Fé, a aula que nós estamos tendo. Didática aplicada a EBD, que vocês ainda não tiveram aula, né, de didática. Bibliologia, hermenêutica, com o presbítero Davidson. Foi isso? Excelente também, uma bênção, nosso bom presbítero Davidson. Isso é o nosso currículo. E o currículo hoje, a aula de hoje, como já falamos, é a declaração de fé. Está o livro da declaração de fé das Assembleias de Deus. E a nossa aula está dividida nos temas Introdução aos credos históricos do cristianismo e a declaração de fé, os estudos panorâmicos do capítulo 1 até o 6, tá bom? Irmãos, deixe-me fazer uma pergunta nessa aula. Eu prometo ser breve e bastante didático para não cansar os irmãos, em especial aqueles que já trabalharam hoje. Mas os irmãos acham que é necessário nós termos uma declaração de fé? Por que, irmãos, a declaração de fé é tão importante? Embasar a nossa fé. Por que a necessidade de uma declaração de fé? Nós colocamos ali a resposta. Se os irmãos tivessem lido, já dava para responder. Necessidade de confessar a nossa fé. Por que um credo? Declaração de fé é o mesmo que credo, é o mesmo que creio, é o mesmo que cremos e é o mesmo que confissão. São nomenclaturas semelhantes, tá bom? Aí nós temos uma declaração de fé. Aí eu queria que um dos irmãos lessem 1 Pedro 3,15. Vai ser a nossa leitura oficial. Então Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ele disse: irmãos, nós temos que estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Você como professor de escola dominical, você como superintendente, como secretário, você é da área do ensino. Você é da área do ensino. E quem é da área do ensino deve concordar comigo, presbítero Giovanni, que ele tem que conhecer as doutrinas basilares da sua fé. Eu estou dizendo que é obrigado eu ter uma formação, um bacharel. É bom se eu tivesse uma formação, um bacharel em teologia. Seria excelente se todos tivessem doutorado em teologia. Mas eu não tenho condições, nem tempo, nem condição financeira de estar fazendo um bom curso de teologia. Mas você tem bons livros. Às vezes a gente economiza num pastel, a gente economiza numa pizza e compra uma declaração de fé. Aí você começa agora a estudar, já é uma mini teologia sistemática. E você agora começa a conhecer, tem que se interessar. O que Paulo diz aos romanos, escrevendo aos romanos, falando do ministérios, ele diz: se o teu ministério é de ensinar, certo? E haja dedicação ao ensino. Você tem se dedicado ao ensino? Você tem buscado conhecer mais a doutrina e o que a Assembleia de Deus crê? Por exemplo, nós nos adequamos mais
há uma visão de predestinação fatalista como o calvinismo, ou nós acreditamos mais no livre-arbítrio como o arminianismo? Mas você sabe defender na Bíblia o porquê? Nós somos pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Nossa igreja, apesar que existem irmãos que são pós, mas a nossa igreja oficialmente é pré-tribulacionista. Nós somos pré-milenistas ou amilenistas? Pré-milenista. Cristo volta antes do milênio, e o milênio é literal aqui na Terra, um período de 1000 anos. Você conhece a sua fé de fato? Nós somos cessacionistas ou continuistas? Você é continuista e não sabe. Sabe, eu sei que você sabe. Continuista, aquele que crê que Jesus Cristo continua batizando no Espírito Santo, continua distribuindo dons, que o Espírito Santo usa o homem em profecia. Nós somos continuistas. Então devemos defender a razão, a fé que há em nós. Devemos defender. Segundo motivo, irmãos. Segundo motivo, que nós devemos, irmãos, ter uma mesma linguagem. Abra aí por gentileza, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmão, estudar teologia, eu estou enganado ou tem gente que estuda teologia por vaidade e para dizer que sabe mais? Ou será que só eu que conheço? Será que tem gente que estuda teologia, sabe muito de Bíblia, mas só para arrumar confusão em rede social? Tem ou não? Esse é o nosso objetivo? Não, eu tenho que saber mais para errar menos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho que saber mais para defender a minha fé. Eu tenho que saber mais, irmãos, para falar uma mesma linguagem com o meu irmão. Vai ter discordância? Vai, é claro que vai. Vamos ter discordâncias em alguns pontos. Mas se eu sou professor, quantos aqui são professores, já atuantes da IBD? Levanta a mão, quem é professor? Quem é superintendente? Pronto. Se temos uma boa quantidade de professores superintendentes, temos que falar uma mesma linguagem. E nós falamos justamente a respeito do professor de escola dominical, que se ele está na escola dominical, ele tem que entender que há um pensamento dele individual das doutrinas bíblicas, mas é antiético, irmãos, eu confrontar a doutrina da minha igreja. É antiético. Eu posso discordar, mas eu colocar alunos de escola dominical contra a doutrina da minha própria igreja, isso é antiético, e dependendo do nível chega a ser pecado. Nesse mesmo lugar aqui onde vocês estão, houve um coordenador, isso aí foi muitos anos atrás, acho que vocês não vão nem lembrar, graças a Deus, que pregava aqui, tentava calvinizar os assembleanos. Quem é mais antigo aqui dos estudos aos sábados vai lembrar disso. Aí para os irmãos entenderem, eu falei que segunda-feira, lá no Tempo Central, que teve um professor de nossa Campina Grande, e ele disse que o céu não é o destino da igreja. Eu falei isso segunda-feira, os irmãos estavam lendo. Ele disse: o céu não é o destino da igreja. Ele faltou ler quando Paulo disse que a nossa casa, a nossa morada é nos céus. Então nós vamos para o céu, eu vou para o céu, você vai para o céu. Falta de leitura da Bíblia, em especial da escatologia. Então nós temos que ter uma mesma linguagem. Ô irmão, mas se eu sou pós-tribulacionista, ô irmão, se eu acredito em um pouquinho diferente de algumas coisas que a lição fala e que a declaração de fé preconiza, eu posso ensinar na escola dominical? Depende. Se você tiver a ética e a maturidade de chegar para o seu aluno, ó irmão, existem 2 visões ou 3 visões dentro da teologia, aí você vai explicar. A visão A diz que, vamos lá para a escatologia, que a igreja não passa pela grande tribulação, que é o que eu creio, que é o que a igreja, a Assembleia de Deus crê, e a maioria dos que estão aqui crê. Alguns dizem, outros acreditam que a igreja passa 3 anos e meio da grande tribulação e depois é arrebatada, e os outros 3 anos e meio ela está no céu. Já outros acreditam, aí digamos, tem professor que acredita desse jeito, que a igreja passa os 7 anos da grande tribulação e depois é arrebatada. Entretanto, eu estou dando uma aula, é como se eu estivesse dando aula na escola no seu lugar. Entretanto, a visão da nossa igreja é pré-tribulacionista. Você já deu a aula, não precisou polemizar nada, não precisou dizer, mas eu acredito diferente da Assembleia de Deus. E quem não acredita assim também está sendo enganado. Cuidado,
Não acredita em tudo que o homem fala, né? Assim que alguns dizem. Então, nós temos que ter o cuidado e a sabedoria. Ainda que eu discorde de algum ponto da lição, por isso que é bom o estudo dos professores, e o bom mesmo, além do online, é o presencial também, que eu posso conversar com o meu coordenador, com o professor e dizer, eu discordo. Você tem que ter a sinceridade. Amanhã eu vou dar aula, mas desse ponto aqui da lição eu discordo, professor. Como é que eu faço? Não, apresente a visão, vamos ter cautela. Deixa eu tentar lhe explicar. Então, é assim que se forma, irmão, uma mesma linguagem na escola bíblica dominical. Já chegaram em anos anteriores, muitas coisas nos ouvidos dos coordenadores anteriores, pastor Daniel Carlos e pastor Tadeu, de dizer, irmão, fulano de tal está ensinando do jeito no estudo, não era nem na EBD, era no estudo, e em outro estudo está ensinando do jeito, nós tínhamos 15 estudos, 16 estudos. Era tanto estudo, 16 com tempo central. Era tanto estudo que cada um ensinava do jeito no estudo. Está certo, irmãos? Não, porque nós temos uma mesma lição, uma mesma linguagem, uma mesma declaração de fé. E por que tanta divergência? Então temos que ter um padrão doutrinário. Nós falamos sobre padrão. O que era um padrão na segunda-feira? Tem problema eu discordar? Ponto C, ponto D, ponto E, eu discordo. Coisas periféricas, não tem problema. Entretanto, não cause polêmica e mais confusão na cabeça do seu aluno, tá bom? Então, a confissão de fé, ela deve ser feita de forma sincera, e tem que ter uma vida de compromisso com aquilo que eu declaro. Quantos aqui declaram que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Você crê mesmo? Quantos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que encarnou, não reencarnou, mas encarnou, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia? Essa é a nossa declaração. Quantos creem aqui que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da mesma essência do Pai e do Filho, é um só Deus subsistente em três pessoas distintas, que eles jamais se discordam? É a doutrina chamada pericorese. É impossível que o Pai, o Filho e o Espírito Santo discordem entre si, porque é um só Deus. Então você está declarando a sua fé, e aquilo que eu declaro, eu tenho que ter sinceridade naquilo que eu declaro. Irmão, eu discordo, vou conversar, não quero causar polêmica, mas eu vou conversar com o meu professor, com o meu coordenador. Não concordo com isso, vamos tentar ajustar aqui as coisas. Então deve haver compromisso com aquilo que se declara. Lá no telão, o que significa credo? Por quê? Porque a nossa declaração de fé é um credo. A palavra credo vem da palavrinha latina em que se inicia o chamado credo apostólico. Está aí na tua declaração de fé. Que é justamente, ele começa assim, ó. Quem aqui já foi da Igreja Católica Apostólica Romana? Bastante gente. Isso. Como evangelista Menezes? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei, eu nunca fui católico, não me fizeram decorar. Muito bem, mas os católicos memorizam mais do que a gente, sabia? Creio em Deus, esse é o credo apostólico. Creio em Deus Pai, me ajuda aí. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Tá, e tá tudo bem. E foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Isso, e continua. Creio na Santa Igreja. Isso, a gente vai explicar. Católica. Aí eu perguntei, eu já dei essa aula lá no Polo 1 no Alto Branco e no Polo 4 no Cruzeiro. E eu perguntei aqui, quantos aqui são católicos? Levanta a mão quem é católico. A palavra católico, querido, é porque se criou um contexto romanizado. Vamos dizer assim, católico, apostólico, romano. O problema está no romano. Mas a palavra católico significa universal. É a mesma coisa. Por exemplo, a igreja, quando a gente diz assim, a igreja que vai para o céu é a igreja universal. Até alguém brinca, mas não é a universal de Edir Macedo. Mas é a mesma coisa a gente dizer, a igreja que vai para o céu é a igreja católica, mas não é a católica apostólica romana, é a noiva do Cordeiro. A palavra católica é universal. Para os irmãos terem uma ideia, eu estou concluindo agora a faculdade de teologia, e uma das cadeiras que a gente paga é epístolas católicas. Aí alguém lê e diz assim, mas que absurdo, epístolas católicas, da igreja católica? Não, epístolas universais. Quais são as epístolas universais? Pedro, João, Judas, né? Tiago também, nós temos Tiago também como epístolas universais, ou epístolas católicas.
Então não há nenhum problema, só que por que a gente não sai aí dizendo que é católico? Porque já se criou aí no nosso contexto que quem se declara católico é da religião católica apostólica romana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse credo que é tão ensinado na credo in Deus Patri, em latim, na Igreja Católica, não é, a gente vai ver isso, não é invenção da Igreja Católica, mas dos pais da Igreja. É o chamado credo apostólico. Há quem diga que quem fez o credo apostólico foram os apóstolos, mas é mentira. Não há nenhum registro que os apóstolos criaram o credo apostólico. Foram os pais da igreja, homens de Deus. Antes da Igreja Católica se desviar ali, você sabe da história com Constantino, né? Vamos continuar ali. Então, a palavra, de onde vem credo? Vem da palavrinha cremos, ou creio. Credo in Deus Patrem. É creio em Deus Pai. Então a primeira palavrinha ali do credo apostólico é credo. Por isso que se chamou credo. Assim o termo credo significa apenas eu creio, eu confesso, eu declaro a minha fé. Quem é que pode ler por gentileza? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Bem rapidinho. Creio, por isso falei. Eu declaro porque eu creio, porque eu acredito dessa forma. Você sabe quem é a pessoa mais hipócrita dessa terra? Ou quais são as pessoas mais hipócritas dessa terra? São aquelas pessoas que falam, mas não creem. Será que existe, irmão? Demais existe. Eu sempre conto da história de uma colega da faculdade de Direito, quando eu cursava Direito na UFPB. Eu falo de uma jovem lá, que ela toda vez dizia pra gente, eu sou evangélica. Mas na hora que o professor de filosofia fez uma rodinha na sala de aula, em que disse assim, quantos aqui podem falar sobre a lavagem cerebral da religião? Ela pegou e começou a dizer, igreja, eu fui criado na igreja, eu aprendi que igreja serve apenas para manipular a massa, para fazer lavagem cerebral. Eu estou na igreja, mas não acredito em nada que o meu pai me ensinou e que os pastores ensinam. Só que o pai dela não sabe, porque ela falou isso na faculdade pública. O que nós compreendemos com isso, irmãos? Eu tenho que ter, por isso que a gente falou, a sinceridade de crer e confessar aquilo que creio. Se eu não creio em determinada coisa, fica difícil, irmão, eu ensinar, e fica difícil eu praticar. Você crê em tudo que você tem ensinado aos seus alunos? Será que você é um professor de fé, de fato, irmãos? Então, daí, um credo que não é outra coisa senão uma forma de confessar as nossas crenças básicas, uma declaração de fé, Não vou pedir para ler esse texto aqui não, mas fala sobre confissão. Mas permita-me ler. O termo confissão era usado no princípio para descrever um testemunho de um mártir, começando pelo próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,19, olha que fantástico. 1 Timóteo 6,19. 6,13, perdão. Isso, obrigado, irmão. Diante de Pôncio Pilatos deu testemunho. A palavra credo ou declaração ou confissão era utilizada justamente para dizer aquilo que o mártir, diante da ameaça, confessava sem medo. Será que você tem capacidade de confessar diante de uma ameaça? Diante de dizer assim, se você declarar o que você vem declarando aí na escola dominical, você vai morrer. Você vai ser demitido. Eu deixo você. Então, diante de ameaças, será que nós temos essa fé ao ponto de declarar aquilo que nós cremos e praticamos? Então, quem criou o credo? Está tudo aí na declaração, viu, irmãos? Tem tanto no início como no final da declaração. As declarações ou confissões não são uma novidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Os judeus usavam uma confissão. Os próprios judeus usavam uma confissão. Era o chamado Shema. Shema, que é o mesmo que ouve. A palavra Shema no hebraico é ouve. Onde é que está a declaração dos judeus? Quem é que poderia ler? Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Isso. Ouve, ó Israel, teu Deus é o único Deus. Quem crê nisso, irmãos, no único Deus? Nós somos monoteístas, nós não somos politeístas.
Então creia, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Então esse era o credo. Irmão, uma criança judia, ela já sabia memorizar o Shema. Esse credo influenciou a vida de João Batista. As referências estão aí, depois a gente coloca no grupo. Natanael confessou, os samaritanos confessaram, os discípulos confessaram, Tomé confessou, e esse credo influenciou os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. Bem rapidinho, Romanos 3,30. Deus é um só. A gente tem que entender isso. Nós somos monoteístas, um único Deus. E temos muitas declarações. A declaração mais famosa do Novo Testamento, qual é? Quem? A declaração de Pedro. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, olha a importância de nós termos um bom estudo e uma boa declaração. Então a igreja está baseada em quem? Na declaração de Pedro e não no Pedro. E qual é a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é a base e o fundamento da igreja. É nesse credo, nessa confissão, que há um só Deus e que a igreja está baseada em Cristo, o Filho do Deus vivo. Por dois motivos, nós já falamos sobre isso. Porque foi criado um credo. Em que ano foi criado nossa declaração de fé? Não o nosso credo, que o nosso credo é de 1916, quando foi organizado. Mas a nossa declaração de fé, esse livro aí que alguns estão, de que ano é ele? Quem é que sabe? 2017. Foi criado a comissão em 2016 e foi lançado em 2017. A comissão foi em 2016. É a segunda edição, mas se você ver a história na introdução, você vai ver que a CPAD criou uma comissão. Eu estava estudando direito, irmãos, em 2014, e havia um presbítero da presbiteriana, que toda vez nisso, ele ia comigo para a faculdade. E ele dizia: a Igreja Assembleia de Deus tem uma declaração, uma confissão de fé, porque a minha igreja presbiteriana, ela tem uma confissão de fé de 1500 e pouco, que é a confissão de fé de Westminster. E ele me mostrava aquela confissão de fé, a confissão de fé calvinista, e eles eram muito organizados. E eu lamentava muito, porque a Assembleia de Deus não tinha um livro, como a presbiteriana tinha, que mostrava as doutrinas bem organizadas. Eu até falei, e ele ficou até maravilhado com as nossas lições. Eu disse: mas nós temos um compêndio grande e vasto de lições de escola dominical, com a mesma linguagem, que fala sobre o que nós cremos, a Assembleia de Deus crê, mas nós não temos um livro à semelhança desse. É tanta bênção, irmão, que pouco depois que eu falei isso para ele, antes de eu terminar o curso, eu disse para ele: finalmente, depois de quantos anos? 1911 a 2016, depois de 105 anos, a Igreja Assembleia de Deus finalmente faz e cria uma declaração de fé. Graças a Deus por isso, que nós temos uma organização da nossa doutrina, e é necessário todo crente que preza pela boa doutrina conhecer também, ler a declaração de fé. Bíblia nós temos que ler ela por completo, ponto a ponto, capa a capa. Porém, declaração de fé, irmãos, é um subsídio a mais para que você entenda o que nossa igreja crê. Amém? Então, porque eles criaram um credo? Primeiro, porque os apóstolos, os pais da igreja criaram um credo por causa da expansão missionária e por causa do surgimento de heresias. Começaram a surgir heresias, filósofos gregos, judaizantes do judaísmo estavam ali criando heresias, e eles disseram: nós temos que escrever, registrar o que nós cremos, senão daqui a pouco os cristãos, os membros da igreja estão acreditando em todo o vento de doutrina. Então temos que criar uma confissão, algo para deixar registrado. Para os irmãos que chegaram agora, nós não estamos utilizando a apostila, tá bom, irmãos? Por quê? Porque nós já avisamos no grupo, a nossa aula hoje é declaração de fé. Nós pedimos aos irmãos: comprem a declaração de fé. Faça um esforço para comprar a declaração de fé, tá bom? Continuando aqui. Então, os credos e a Bíblia. Eu perguntei já aqui, o que é mais importante? A confissão de fé, o credo ou a Bíblia? A Bíblia. O credo está na mesma altura da Bíblia Sagrada? Não. Por quê? Porque o credo apostólico é uma interpretação que os homens fizeram da Bíblia. É por isso que a confissão de fé de Westminster
é diferente da declaração de fé da Assembleia de Deus. É por isso que a declaração da Assembleia de Deus é diferente da declaração da Igreja Batista, a confissão da Igreja Batista. Ó, irmão, mas qual é a que está certa? É a grande questão. Nós temos que entender uma coisa: cristãos evangélicos concordam no principal e discordam no secundário. Se discordar no principal, a gente não considera evangélico. A gente considera heresia, seita, muitas vezes seitas. Tá certo? Então, não é que a declaração de fé ela é inerrante. Eu tô vendo agora. Então, quais são os principais credos apostólicos que nós temos, os credos dos primeiros séculos? Nós temos o credo apostólico do século II, nós temos o credo niceno. De que século? É aula, viu, irmão? Muito bem. Não é o século III, é o século IV. Os irmãos sabem, já que a gente está tratando de aula, são professores de escola dominical, quando você vê um ano aqui 300, a partir do ano 301 até o ano 400 é século IV. Se tivesse ali ano 300, era que século III. A partir do 301 é século IV. Que século é esse aqui? Só um exercício. 4. Que século é esse? 5. Que século é esse? Não. 5 também, porque é 500. Se fosse 501, lembra da virada do milênio de 2000 para 2001? Pronto, só porque se trata de aula, viu, irmão? Então, no século IV, credo niceno constantinopolitano, lá de Niceia e Constantinopla. Credo calcedônio em 451 e credo de Atanásio no ano 500. Foram os principais credos ecumênicos. Cuidado com a palavra ecumênico. O que nós entendemos hoje por ecumenismo não é bênção, é algo negativo. O que é o ecumenismo hoje? Todas as religiões se comunicando num só propósito, não. Se está de desacordo com a palavra de Deus, nós não queremos acordo. Nós também não vamos declarar inimigos dessas pessoas, mas ecumenismo também não. Ecumenismo não. O que se chamava de credo ecumênicos eram os credos que eram aceitados pelas principais igrejas da época, se chamava de credos ecumênicos. Você vai encontrar isso na sua declaração de fé, quando você estiver lendo, aí você vai dizer ecumênico, que coisa ruim. Não, o ecumênico que ele fala aí são os credos que as principais denominações cristãs aceitavam, tá bom? Seguindo aqui, além dos primeiros séculos, irmãos, que nós vimos aí dos credos, que outro período ficou marcado pelo acentuado número de confissões de fé? Quem é que chutaria? Quem é que responderia? Você viu que nos primeiros séculos, século II, século III, século IV, mas teve outro período que teve uma explosão de declaração de fé. Quem é que arrisca dizer? Muito bem, como é teu nome? Na época da Reforma Protestante. Por quê, irmãos? Porque nós tivemos a bênção de que um monge chamado Martinho Lutero apregoou 95 teses lá na igreja de Wittenberg, e é o que nós conhecemos como os 5 solas: soli Deo Gloria, sola Escritura, então soli Fide. Então nós temos os pontos da Reforma Protestante. Foi quando, irmãos, o Martinho Lutero disse: a igreja tem que voltar para a Bíblia, e ele traduziu a Bíblia para o alemão. E agora o cristão conseguia agora ter a Bíblia no seu próprio idioma. Antes, a Bíblia era de domínio do clero, e ela era rezada e ensinada em que idioma? Latim. Ninguém sabia, ninguém entendia de latim, só eles que entendiam. Então começou eles criarem credos para dizer o seguinte: nós cremos dessa forma, nós lemos e interpretamos a Bíblia e cremos dessa forma. Por exemplo, nós temos a Confissão de Augsburgo de Lutero, que ele diz que é de Lutero, mas foi feito por Filipe de Melancton em 1530. Que século é esse aqui? 16, muito bem. Confissão de fé de Gaulesa, feito por João Calvino. Confissão de fé escocesa em 1560, por John Knox. A remonstrância, a famosa remonstrância dos arminianos, que foram assinadas por 44 ministros em 1618. Confissão de fé de Westminster, calvinista, feita em 1643 a 1647, século 17. Olha a quantidade de confissão de fé nessa época, pós-reforma. Então, finalmente, nós vamos ver a declaração de fé da Assembleia de Deus. Aí você diz: chegou tarde demais.
Não, irmão, graças a Deus chegou. Nós temos um livro com as nossas principais doutrinas organizadas. Então nossos pioneiros já se preocupavam em expressar aquilo que cremos. Irmão, quem aqui já ouviu falar, escuta aqui, de que antigamente, ou quem já tem aqui 30 anos na Assembleia de Deus, lembra disso, ele vai lembrar que houve uma época que se você falasse a palavra teologia na Igreja Assembleia de Deus, você era tido como desviado. Não era de todos, não era mais alguns, era, não é? Se falasse, até zombavam da teologia, irmão, a gente tá aí cheio de teologia, e dizia isso em púlpito, né? Hoje a gente não escuta tanto isso. Por quê? Porque de fato a gente via pessoas que estudavam teologia e se esfriavam na fé porque não tinham maturidade. Porque estudar teologia não esfria ninguém, apaga fogo estranho. Fogo estranho apaga e tem que ser apagado. Mas estudar a palavra de Deus tem que aquecer ainda mais e encher-nos do fogo verdadeiro. Tá bom? Irmão, a igreja Assembleia de Deus, minha igreja de teologia. Você sabia que o nosso pioneiro, Gunnar Wingre, era bacharel em teologia? Bacharel em teologia. Então, como dizer que os antigos não se preocupavam com teologia? É claro que nós somos uma igreja muito da experiência, muito de dar oportunidade ao leigo. Quem é o leigo? Aquele que não tem formação em teologia. Entretanto, nós temos amadurecido, graças a Deus, no estudo da palavra de Deus. Senão nós não veríamos essa bênção de uma multidão aqui estudando a respeito da declaração de fé. Então, em 1919, no jornal Boa Semente, foi publicado pela primeira vez um artigo por nome O que Nós Cremos. Em 1931 foi publicado no Mensageiro da Paz um artigo O que Ensinamos. Olha como é importante. E nas décadas de 60 e 70, a Assembleia de Deus, numa convenção geral, eles começaram agora a debater se deveriam ter um credo, como essa declaração de fé. E foi decidido na época, irmãos, que não, apesar de alguns pastores dizendo, nós precisamos de um credo, mas alguns disseram, isso é coisa de católico, isso é coisa de calvinista, e eles não aceitaram, mas amadureceram e hoje nós temos uma declaração de fé da Assembleia de Deus, que no ano de 2016 nomeou uma comissão especial para elaborar o nosso cremos, e finalmente nós temos uma declaração de fé, lendo novamente 1 Coríntios 1,10, que digais todos uma mesma coisa, em especial professor de escola dominical. Não dá para eu estar ensinando que o livre-arbítrio aqui é certo, e em outra igreja, irmãos, alguém pregando e ensinando que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Não dá para eu ensinar que nós somos salvos pela obra aqui na Manancial de Vida. E lá, irmãos, um exemplo, Viva Esperança, está um professor, só um chute, né? Não é porque ninguém disse isso não, mas está alguém ensinando que a gente é salvo por obras. Tem que ter uma mesma linguagem, por isso da importância. Dá para a gente estudar a declaração de fé hoje nessas aulas? Não dá tempo, mas apenas essa nossa palestra, essa nossa aula, é para que você se sinta incentivado a estudar a palavra de Deus, em especial a nossa declaração de fé. Estude, leia, amém? Então vamos entrar bem rapidinho na nossa declaração de fé. O primeiro ponto em que a nossa declaração de fé, depois dela falar dos credos, ela também fala, é sobre as Escrituras. É sobre as Escrituras. Está aqui a minha declaração de fé, ela fala sobre as Escrituras. E ela diz, nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos. Sempre ela vai começar assim, em cada assunto novo, há esses três verbos. Cremos, vocês podem dizer só para a gente acordar um pouquinho. Cremos, professamos e ensinamos. Esse é o ponto que a nossa declaração de fé está baseada. O que é a Assembleia de Deus? Crê, professa, fala, defende e ensina. E ensina que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Você imagina, né, os que são dirigentes, o pastor Felipe, você imagina a gente pegando aqui para, é porque demora, né, pastor Felipe? Mas pegando para candidato do batismo e dizer assim, você crê nisso daqui?
Olha, irmão, vou dizer só alguns pontos aqui. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as escrituras sagradas de a palavra de Deus? Você crê assim? Diga amém. Ponto 1, você está aprovado para ser membro da Assembleia de Deus. Não tem nenhuma heresia aqui, tem, irmão? Tudo bem, senhor. Então, não dá para você ler a letra pequena, não se preocupe. É só para você ver os pontos aqui. O que a nossa declaração de fé diz? Primeiro, ele diz estrutura. Vocês já estudaram isso em bibliologia com o evangelista Tiago Rosas. Qual é a estrutura da Bíblia? A Bíblia está dividida em 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Está na declaração de fé. A classificação da Bíblia: 27 livros no Novo Testamento, tem 39 livros no Antigo Testamento. Qual o propósito da Bíblia Sagrada? O propósito é revelar a natureza de Deus, comunicar a vontade de Deus à humanidade e dizer que Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Fala sobre o poder da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e fala sobre a mensagem da palavra de Deus, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a nossa declaração de fé fala. Aí já que a gente entrou na declaração de fé, quantos estão com a declaração de fé? Mais uma vez, pega ela aí. Abra aí a declaração de fé na página 25. Os irmãos estão percebendo, irmãos, que é sobre as Escrituras Sagradas, é isso? Né? Muito bem. Os irmãos percebem que a declaração de fé, existem números aí pequenininho no canto superior de cada palavra. Por exemplo, na palavra Espírito Santo ou na palavra Deus, tem um númerozinho pequenininho, como se fosse um exponencial. Os irmãos estão vendo? Está vendo? Pronto. Os irmãos sabem para que serve isso? Se você ignorar esse número, você não vai conseguir ler a declaração de fé na íntegra. Você não vai conseguir estudar a declaração de fé, tá bom? Você não vai conseguir estudar a declaração de fé. Eu vou dizer para os irmãos, sei que a maioria já sabe. Vai para a página 30. Página 30. Está aí? Pronto. Os irmãos percebem que na página 30 há uma série de números com versículos. É isso? Conseguiram enxergar? Está vendo aí, irmão? Pronto. É até de uma letra pequenininha. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Quando você estiver estudando a sua declaração de fé e você vê um número pequenininho desse aí, para de ler, vai para a página 30 e leia o versículo. Por quê? Porque isso aí é característica da declaração de fé. Tem na confissão de fé de Westminster, tem na confissão de fé da Batista, da Aliança, que é da Igreja Congregacional. Eu não sei se tem na Católica, mas tem nas principais igrejas. É o credo, mas eles têm os livros dele de catequismo, né? Mas o que acontece aí, irmãos? Você para de ler e você vai para a página 30 para ler o versículo. Porque o que a declaração de fé está dizendo? Isso que eu estou afirmando... Isso é ao final de... Muito bem, irmão. A gente vai ver nos outros capítulos. Isso que eu acabei de afirmar não está na Bíblia diretamente desse jeito, mas tem versículos na Bíblia que mostram que isso é uma verdade. Por exemplo, volta aí para a página 25, é uma aula, irmãos. Tenha paciência. Diz o seguinte: nossa declaração de fé é esta: cremos e confessamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus. Número 1, vamos lá. Quem é que poderia ler o versículo do número 1? Está lá na página 30. Sim. É assim que lê a declaração de fé. Não se lê em texto corrido, é estudando a declaração de fé. Eu paro, eu coloco um marcador de página lá no finalzinho, vou lendo. Se você ler, deixar para ler no final, também dá certo, como pesquisa. Você diz assim, eu vou ver cada ponto desse, onde é que tem a referência na Bíblia. Dá para preparar mensagem, dá para preparar pregação evangelística, dá para preparar pregação doutrinária, porque doutrina é bênção, irmãos, a nossa declaração de fé já vem pronta, já vem mastigada. Por isso que é bênção, tá bom? Vamos seguindo aqui. O ponto 5 fala sobre os livros apócrifos e pseudoepígrafos. O que ela diz aí? Não reconhecemos, está na declaração de fé,
a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudepígrafos, chamados pelos católicos romanos, está na nossa declaração de fé, respectivamente de deuterocanônicos e apócrifos. Na Bíblia dos judeus não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Está no ponto 5 do capítulo 1 da declaração de fé. Ela cita e ela denuncia as heresias. Por isso que eu gosto da declaração de fé. Além dela dizer do que a gente crê, de vez em quando ela diz: negamos e não aceitamos os apócrifos. Quais são os livros apócrifos? São os livros em que a Igreja Católica considera como os deuterocanônicos ou inspirados, os que são inspirados, mas nós entendemos que não há inspiração. Por quê, irmão? Porque os judeus não consideravam como canônico, como inspirado. Aí agora sim, cita o exemplo, o irmão citou um aqui: Baruque, Macabeus, Judite, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão. Então, são 7, né? Me ajuda aí. Tobias. Nós temos muitos livros apócrifos. Aí, uma vez eu estava assistindo um podcast em que estava havendo um debate entre um padre e um pastor. E o padre, ele dizia uma coisa: ó, irmão, protestante é muito ignorante. Protestante é ignorante. Aí o apresentador perguntava ao pastor Robertinho: mas por que você está dizendo isso? Porque eles dizem que a gente acrescentou livro na Bíblia Sagrada. Aí deixa eu perguntar para os irmãos: a Igreja Católica acrescentou livro, irmão? Não. Ele explicou bem direitinho. Eu já tinha pesquisado, já sabia sobre o assunto, mas é interessante a gente saber, porque Pedro disse, né? Para que você dê razão da esperança que há em você. Quer falar, não? Muito bem, a gente vai falar sobre isso na próxima. Excelente pergunta. Ele perguntou que período foram escritos esses apócrifos e deuterocanônicos. A gente vai explicar o que é um apócrifo, o que é um deuterocanônico e que em período eles foram escritos e porque nós não aceitamos como inspirado. Mas deixa eu dizer primeiro, como é que esses livros foram parar? 73, muito obrigado, irmão. Livros na Bíblia Católica. Quando o imperador antes de Cristo, irmãos, ele queria colocar a única obra que ele não tinha na biblioteca de Alexandria era a Bíblia dos judeus, que não era 39 livros, eram os mesmos livros que nós temos, mas eram menos livros. Por quê? Porque 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, a gente divide, mas eles consideravam como um livro só. Mas é o mesmo livro, pode pesquisar, é o mesmo livro. E o que esse imperador queria? Ele disse: eu quero a Bíblia dos judeus na biblioteca de Alexandria. Eu quero que vocês traduzam, que idioma o Antigo Testamento? Hebraico. Eu quero que você traduza do hebraico para o grego. E 72 homens traduziram esta Bíblia. Ficou conhecida, eu sei que os irmãos já sabem o nome, por Septuaginta. A gente usa muito a Septuaginta. Os apóstolos usaram a Septuaginta. Cristo, historicamente é comprovado, Cristo citou a Septuaginta. Só qual é o problema da Septuaginta? É que quando eles vieram trazendo tudo, eles disseram: nós trazemos apenas os livros que os judeus consideram inspirados, ou nós trazemos os livros canônicos do período do silêncio de Deus, 400 anos, que é o chamado período intertestamentário, ou época dos Macabeus. Aí eles disseram: não, vamos trazer tudo. No Concílio de Trento, eles foram e disseram o seguinte: nós vamos usar a chamada Vulgata Latina como nossa Bíblia oficial. E os protestantes, a partir de Martim Lutero, voltaram para os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, que a Igreja Católica já usa. Deu para entender, irmãos? Muito bem, aí agora a gente já sabe. O que são apócrifos? A palavra apócrifo significa, eu tenho 3 minutos para encerrar a primeira aula. Apócrifo significa escondido. Apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é um erro crasso. É um erro que não dá para a gente dizer que esse livro que tal livro é inspirado. Eu vou dizer mais ou menos. Você imagina se você acha hoje um rolo, e alguém chega assim e diz assim: esse livro é um livro inspirado. Só que quando você começa agora a ver esse rolo, esse escrito,
traz histórias e teorias que foram descobertas mais ou menos no ano de 1000 depois de Cristo, do ano de 1500. Você vai dizer que esse livro é da época 100, da época 50 depois de Cristo? Por quê? Porque ele traz fatos posteriores. Estão entendendo? Estão entendendo, né? Então o que acontece? Foram encontrados nesses apócrifos muito anacronismo. Eles começaram a estudar e disseram, eles estão dizendo que isso aqui é de tal época, mas foi escrito depois. Há uma inverdade nesse livro. A Bíblia Sagrada não tem nenhum anacronismo. Por exemplo, quando Isaías diz que Deus está assentado sobre o globo terra, aí alguém vai dizer assim, anacronismo, porque não se sabia que a terra era... Não, ali foi revelação de Deus ao profeta Isaías. Isso é fato. É fato. Porque a descoberta foi bem depois. Mas digamos que tivesse algum conceito que de fato foi criado depois. Algum conceito. Você imagina se falasse de internet dizendo que um livro é de 1500 e já vinha se falando história sobre internet. Eu disse algo bem exagerado, mas só para o irmão entender. Você ia dizer, não, esse livro não é de 1500 não. Porque na época não tinha internet. Os pesquisadores descobriram isso, tá bom? E muitas. Qual é o problema do apócrifo? Tem muita heresia, irmão. Um dos pontos que vocês aprenderam com o presbítero Davidson, um dos princípios da hermenêutica. Bíblia explica Bíblia. Ou seja, a Bíblia não se contradiz. E o que tinha nesse apócrifo? Oração pelos mortos. Quem é que lembra do livro que fala de oração de mortos? Macabeus. Pseudepígrafo é diferente de apócrifos, é o falso escrito. São livros que foram escritos por autores desconhecidos, mas que atribuíram indevidamente a autoria a profetas ou apóstolos. Por exemplo, Sabedoria de Salomão, é comprovado que não foi escrito por Salomão, foi depois de Salomão. Outro, Baruque, o livro de Baruque, foi comprovado que não foi escrito por Baruque. Carta de Jeremias não foi escrito por Jeremias. Por isso que nós não aceitamos também os pseudepígrafos.